Com muita alegria eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado ao pastor pela confiabilidade, por conceder a minha palavra. Obrigado pela saudação de bem-vindo. É muito bom estar com os irmãos. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra de Deus? Então, por favor, faça uso do exemplar da sua Bíblia. Nós iremos pensar no livro de Jó. Nós iremos ler a partir do número 1. Jó 1, 14. Jó 1, 14. Os irmãos encontraram? E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, os jumentos passeavam junto a eles, e se lançaram sobre eles os sabeus, e os tomaram, os servos mataram a espada. Sozinho eu escapei para lhe trazer essa notícia. E estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, consumiram-se os servos, e também sozinho eu escapei para lhe trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, se lançaram sobre os camelos, levaram, os servos mataram a espada. Sozinho eu escapei para lhe trazer essa notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: os teus filhos e as tuas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho. Eis que veio uma grande ventania da banda do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, caiu sobre os rapazes. Eles morreram, mas eu escapei para lhe trazer a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantos podem dizer amém? Eu quero falar hoje sobre o segredo do verdadeiro contentamento. E qual é o segredo desse contentamento? Aprender a dar graças a Deus por tudo. Você já deu graças a Deus hoje? É muito triste, mas é uma verdade. Infelizmente, a religião que mais cresce no mundo é a antropolatria. É as emoções que vão assentando-se ao trono e a mensagem do evangelho que vai tornando-se palavras de autoajuda. Eu preciso dizer a você que Deus não vai se curvar à sua ansiedade nervosa e nem ao seu imediatismo. Certa feita, alguém perguntou a Sócrates quem era o homem mais rico do mundo. E ele respondeu: aquele que está feliz com o pouco que tem. É muito superficial dizermos que nós temos o pleno contentamento em Deus quando tudo está bem. C.S. Lewis foi muito feliz em dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Calvino afirmava que o fogo da aflição revela a nossa verdadeira fé. Eu não me curvo à teologia humanista de Erasmo de Roterdã, mas eu concordo com ele que não merece o doce quem nunca experimentou o amargo. Nós temos um exemplo de contentamento de um puritano, John Bunyan. Ele estava preso há mais de 12 anos por pregar o evangelho. Está longe de casa, está longe dos filhos, está longe da família. Para ele era a mesma coisa de arrancar a carne do osso. Mas havia um contentamento em seu coração. Ele dizia: bendito seja a prisão por ter sido parte da minha vida. E deitado sobre as palhas úmidas do cárcere, ele afirmava: eu vejo a graça de Deus aqui. Eu sinto o movimento do bem. Nós temos um outro exemplo de contentamento de David Brainerd. Em 24 de setembro de 1747, pesando 34 quilos, a infecção era altíssima, a tuberculose já havia tomado seus pulmões, ele cuspia sangue,
Ele estava na casa de Jonathan Edwards, os irmãos que cercavam o seu leito, ouvia ele gritar e ele ratificava isso com muita propriedade: vocês não são capazes de suportar a dor que eu carrego em meu peito. Ele despertava uma preocupação: eu não posso desonrar a Deus. A sua maior preocupação não era com o seu bem-estar, sua maior preocupação era manter-se íntegro no calor da sua agonia. Você pode perder tudo, você pode perder até a sua saúde, só não pode perder a sua comunhão com Deus. Paul Walsh foi muito feliz em dizer que a gente não deve chorar porque não temos coisas, a gente deve chorar porque não parecemos com Jesus. Nenhum dos nossos sofrimentos se assemelham ao que Cristo sofreu por nós. Então, ai de nós se reclamarmos. Dr. Sproul afirmava que quando Deus fala, o argumento acaba. Quem sabe nessa noite Deus está falando. Ele está te experimentando. Então não é a noite de a gente se revoltar, não é a noite de a gente levantar a cabeça para levantar murmurações, mas é a noite de a gente dar graças a Deus. Você já deu graças a Deus hoje? Qual é a sua maior preocupação? Eu quero apresentar para vocês nessa noite os 3 argumentos de Satanás. E o primeiro deles é que ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro. Se nós fôssemos classificar Jó nos nossos dias, a gente iria dizer que ele era um empresário de sucesso, um dos maiores empresários rurais dos seus tempos. Mas em um único dia ele vê todas as portas fechadas, ele entra em falência, ele perde tudo. Mas Satanás achava que Deus precisava subornar Jó com as suas bênçãos para receber dele adoração. Mas Jó não adorava a Deus por suas dádivas, Jó adorava a Deus por aquilo que ele é. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 6, versículo 20: bem-aventurados são os pobres. Isso aqui não há imposição, mas está feliz por aquilo que Deus dá. Tiago, na sua epístola, vai dizer que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Tiago capítulo 2, versículo de número 5. Quando nós olhamos para a igreja de Esmirna, que sofre perseguição física, perseguição religiosa, perseguição governamental, perseguição satânica, perseguição econômica, os carregamentos de cereais que vinham de Alexandria não chegavam na mesa dos irmãos. Por professarem a fé em Jesus, eles tinham as suas casas saqueadas. Mas o Senhor olha para a igreja de Esmirna e vai dizer assim: eu conheço a tribulação de vocês. No grego nós temos uma ideia para a definição de tribulação: é contração. Parece que com o passar das horas as dores vão aumentando. O Senhor também vai dizer: eu sei que vocês são pobres. No grego nós temos 2 ideias para a pobreza: penia e petogia. Penia é alguém que trabalha pela provisão diária, mas petogia é pobreza extrema. Eles não tinham nem o recurso diário, gente. Mas o Senhor vai dizer para ele: eu sei que vocês são pobres, mas diante de mim vocês são ricos. Havia um contentamento no meio daqueles irmãos, havia um contentamento naquela igreja. Eles eram felizes. Sabe por quê? Porque eles não buscavam o que é terreno. O que é terreno é transitório. Eles buscavam aquilo que é eterno. O que eu preciso nessa noite acrescentar para você se sentir motivado? Quem sabe tem alguém que está se queixando nessa noite, porque o povo também se queixa. Mas Deus levanta o profeta Malaquias para dizer uma verdade. O povo vai dizer: como é que a gente pode te adorar? Como é que a gente pode ter uma motivação de expressar uma doxologia viva? Olha a nossa vida financeira. Os ímpios prosperam mais do que a gente. A promessa não se cumpriu até agora, a porta não se abriu. Olha a nossa vida financeira. Olha o tanto de imposto que a gente está pagando. Mas o Senhor vai dizer: vocês têm motivo para adorar a Deus, porque o Senhor tem vos amado.
O que eu preciso acrescentar para você nessa noite, para você se sentir motivado? A gente não pode se curvar essa teologia fragmentada do imediatismo, da prosperidade, porque a teologia da prosperidade ela é uma cela de luxo no corredor da morte. Jonas Madureira foi muito feliz em dizer que a teologia da prosperidade ela começou há mais de 2000 anos atrás, quando Satanás disse: tudo te darei. Nós servimos a Deus não por suas dádivas, nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Você consegue dar graças a Deus com a porta fechada? É a noite do contentamento. Então olha para o teu irmão e diga para ele: você consegue dar graças a Deus na falência, com a porta fechada? Por que você o serve? Por que você o ama? É a noite do contentamento. Mas nós estamos diante da sagacidade do tentador. Ele levanta o segundo argumento: ninguém ama a Deus mais do que a família, então toca na família dele. Que momento harmonioso na casa do irmão mais velho, mas de repente sopra um vento tão forte, varre os 4 cantos da casa, os escombros estão ruindo, a casa está caindo, só dá tempo para um servo correr e escapar. Mas ele chega, vai dizer a notícia: olha, seus filhos estão mortos. Sei que o momento é complicado, mas eles morreram. Mas o que houve? O vento foi muito forte, os escombros caíram, eu consegui correr para lhe trazer a notícia. Satanás está insinuando que quando há um rompimento, por mais doloroso que seja, os valores mudam, a certeza em Deus vai embora. Mas a gente está diante de um homem que, mesmo com o coração enlutado, ele adora a Deus na alegria do nascimento de cada um dos seus filhos, mas ele também adora a Deus com o coração enlutado, a ponto que quando ele ouve a notícia, ele rasga o manto, recita o Kadish dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome de Deus. E apesar de tudo isso, já não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente precisa entender uma coisa: por maior que seja a dor, por maior que seja a tristeza, não pode fragmentar a nossa tristeza. Ainda que o vínculo seja quebrado, os laços sejam quebrados pela perca, e fiquem agradáveis lembranças, mas mesmo assim a gente não pode murmurar. A gente precisa confiar em Deus. É por isso que esse segundo argumento cai por terra. Jó adorava a Deus mais do que a sua própria família. Eu me lembro que eu pregava numa reunião para homens no domingo pela manhã em Brasília, e eu devolvi a palavra ao pastor, e fomos envolvidos com uma sensibilidade tão grande de Deus naquela manhã. E eu devolvi a palavra ao pastor, e ele chorava copiosamente, e ele dizia que perdeu o filho com 19 anos de idade. O menino tinha a vida inteira pela frente. E ele falou: pastor, eu ouvi o sussurrar do tentador dizendo: aonde está Deus em tudo isso aí? Mas de repente eu levantei a minha cabeça para o céu, conduzindo o corpo do meu filho para ser sepultado. E eu disse: Senhor, eu estou sepultando o meu filho, mas eu continuo te adorando. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: nada pode fragmentar a sua confiança em Deus. Não vira para ele e diga para ele: nada pode fragmentar a sua confiança em Deus. Absolutamente nada. Mas ele vai levantar um terceiro argumento: ninguém ama a Deus mais do que a própria pele, então toca na carne. Mas toca de forma aguda e dolorosa, e ele blasfemará contra ti. Bolhas de pus arrebentaram o seu corpo.
O mau cheiro que se exala é insuportável. Os amigos estão de longe, suponhando um monte de coisa. Um mal não sobrevém à vida de uma pessoa se ele não ter desonrado a Deus. O que Jó fez para tudo isso estar acontecendo em sua vida? A mulher olha para ele e diz: cara, desiste da vida. Como é que você consegue ser íntegro a Deus assim? Mas ele vai dizer: como fala uma tola, assim fala você. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o seu mal. E apesar de tudo isso, já não pecou com a sua boca. Mas eu estou falando de gente. Jó 7, 3 e 4. Sua pele ficou cheia de feridas e pus. Seu corpo está coberto de vermes e sujeiras. As feridas se secam e voltam a se abrir. Jó 7, de 3 a 4. As feridas estão se abrindo e se fechando. Jó 9, 28 a 37. Seu corpo está apodrecido como uma roupa comida por traça. Jó 16, 8. Seus ossos se deslocaram. Jó 30, 17. Sua dor não tinha pausa. Jó 30, 30. Os seus ossos queimam de febre. E Satanás está insinuando: quando o sofrimento chega, os valores mudam. Eu comparo a vida como uma tecla de piano. As teclas brancas representam as nossas alegrias, as teclas pretas representam as nossas angústias. E com o passar do tempo, a gente percebe que as teclas pretas também fazem parte da música. A W. Tozer foi muito feliz em dizer: eu não acredito que Deus possa abençoar abundantemente alguém antes que essa pessoa seja profundamente ferida por Ele. Mas quanto maior o ferimento, maior será a utilidade. A gente precisa entender que tem coisa que a gente tem que passar sozinho. É sozinho mesmo. E solidão não é ausência de pessoas. Solidão na vida do crente é ausência de intimidade. Você, para fazer um dueto perfeito, você precisa aprender a cantar sozinho. Quem sabe se eu estivesse pregando uma mensagem centrada em você, você estaria mais motivado. A questão nesta noite não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Você consegue dar graças a Deus? É a noite do contentamento. Eu não vim pregar uma mensagem triunfalista nesta noite. Quem sabe você pode até dizer: puxa, pastor, a primeira vez o senhor não está sendo muito simpático. Mas Jonathan Edwards disse uma grande verdade: eu prefiro ser compreendido por 10 do que ser admirado por 10.000. É enojador esse evangelho triunfalista. Mas hoje é a noite de a gente ter o pleno contentamento em Deus. Nós não o servimos por suas dádivas, nós o servimos por aquilo que Ele é. Ô, gente, nós o servimos por aquilo que Ele é. No ano passado nós estávamos na nossa igreja em uma série de exposições sobre encontros com Jesus nos evangelhos e na vida. E eu passei 3 meses citando a mesma frase de John Stott: Deus é tudo que eu tenho, Deus é tudo que eu preciso. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de Deus. Será que nessa noite é a mesma preocupação que houve no coração de David Brainerd? Será que há a mesma preocupação no seu coração? Eu preciso ter comunhão com Deus. Quem sabe você está preocupado mais com o seu bem-estar. Mas eu estou falando de gente, pastor. E esse homem, de repente, no meio desse caos, no meio dessa agonia, essa perplexidade que lhe assolava, houve um vômito na sua alma de inquietação, a ponto que ele se levanta. E ele não se levanta para falar palavrões.
Ele não se levanta para murmurar. Ele não levanta para escarnecer de Deus. Mas como gente, ele se levanta para fazer 16 perguntas e 34 queixas. Por que os seios da minha mãe não se secou para me morrer de fome? Por que minha dor não acaba? Por que o Senhor não me mata de vez? E o Senhor, ao invés de responder as 16 perguntas e as 34 queixas de Jó, Deus fica em silêncio. O silêncio de Deus é uma aula pedagógica. Ele está te ensinando alguma coisa. Mas de repente Deus se levanta para fazer 70 perguntas retóricas a ele. Parece que cada pergunta estava inserida uma resposta. Jó, aonde estava você quando eu lançava os firmamentos sobre a terra? Aonde estava você quando eu cercava as águas do mar? Aonde estava você quando eu media os céus a palmos e lançava as estrelas sobre os céus? Aonde estava você? Qual o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos? Se eu perguntar ao Mastramo quantas estrelas no céu, ele vai dizer: há mais estrela no céu do que areia na praia. Qual o tamanho desse universo? O universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa, se a gente voasse a velocidade da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo, demoraria mais de 92 bilhões de anos-luz para irmos de uma extremidade à outra. Porém, o nosso Deus mediu os céus a palmos. Se nós formos ao livro de Isaías, capítulo 40, esse texto fala da plenitude de Deus, da grandeza de Deus. Paulo, para construir a sua teologia, ele sobe em cima desse texto para afirmar quem foi semelhante a ele para que possa ser o seu conselheiro. A ideia deste capítulo, ela é figurativa. Teologicamente, Deus ali se manifesta através do antropomorfismo. É a forma corpórea de Deus. E por que é figurativo? Porque Deus não pode ser esquadrilhado, Deus não pode ser medido. Mas para entendermos o tamanho da sua grandeza, ele pesa montes e alteiros em balança de precisão. As nações diante dele são como um pingo d'água dentro de um balde. A quem comparareis o santo para que lhe seja igual? Olhai ao alto e vede quem criou todas as coisas. É aquele que conhece o exército de estrelas que estão nos céus. Ele chama uma por uma, e pela força e pela grandeza do seu poder, nenhuma delas deixa de faltar. Porque dizes, ó Jacó, e reclamas, ó Israel: o meu caminho, a minha causa passa desapercebida diante dele. Será que vós não sabes, não ouvistes que o nosso Deus, ele é eterno? Ele é o Deus criador dos fins da terra. Ele não se cansa, ele não se fadiga, e não há ninguém que esquadrilhe o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica poder ao que não tem vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha para esse crente aí, vê se ele já deu glória a Deus hoje. Olha para ele, vai. Olha para ele, irmão, vê se ele já deu glória a Deus hoje. Vê se há um contentamento, vê se há confiança. Olha para ele. Quem sabe ele está meio preocupado, há uma crise, o momento é muito agradável, mas diga para ele: você não entendeu. Deus é maior do que a falência. Deus é maior do que a dor de um coração enlutado. Ele é maior do que a lepra. Ele é maior do que o teu problema. Você pode levantar a tua mão para o céu e dar um glória a Deus. Deus é maior. Mas olha a poesia que vai nos dizer. 14, 7 e 8. Porque há esperança. Só consegue escrever isso quem tem contentamento em Deus. Porque há esperança. A árvore pode ser cortada, mas ela não vai se renovar.
não vai cessar os seus rebentos, e se envelhecer na terra a sua raiz. No chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Olha o verso 19, pastor, 19:25. A pele é como um pedaço de pano sendo comido por traça. As feridas se secam e se abrem de novo. O coração está sangrando. Meus 10 filhos foram embora, que tragédia. Mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E Ele vai se levantar sobre a terra. E depois de ter consumido a minha pele, ainda em carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, meus olhos o verão e não a outro, e como meu coração anseia isso dentro de mim. Você pode entender isso aqui? O cara perde tudo, mas o seu maior desejo não é ter a vida mudada. O seu maior desejo em vida é de ver a Deus. Qual é o seu maior propósito nessa noite? E tem gente que faz propósito em busca do melhor de Deus. Em busca do melhor de Deus? O melhor de Deus a gente já recebeu. A gente recebeu Cristo na cruz. É por isso que a gente precisa de Deus nesta noite. Está lhe faltando alguma coisa? John Piper foi muito feliz em dizer que um coração que não há a presença de Deus, nenhum universo poderá preencher o vazio criado. Sabe qual é o tamanho do vazio do seu coração? Do tamanho de Deus. E quanta gente que está na igreja, mas está com o coração vazio. É como o jovem rico religioso, mas o coração estava vazio. Tim Keller nos ensina uma grande verdade em seu livro Deuses Falsos. E ele fala do ídolo chamado avareza, riqueza. E esse ídolo, sabe o que gera? Preocupação. Mas quando a gente destrona as vaidades desta vida, quando a gente quebra o ídolo, a gente não pode deixar o coração aberto. Porque se a gente deixar o coração aberto, a gente vai colocar outro ídolo no lugar. Mas se o Senhor for o centro da nossa vida, a gente será feliz. A gente estará satisfeito. Mas olha como é que termina a poesia 42:5. Eu pensava que eu te conhecia, mas eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te contemplam. 42:17. Então morreu Jó, velho e farto em dias. Quem quer terminar a vida bem? Ei, você é pentecostal, irmão, do fogo, do manto, do mistério. Então eu vou perguntar de novo: quem quer terminar a vida bem? Pergunta para o teu irmão aí: você quer terminar a vida bem? Não, fala para ele: você quer terminar a vida bem? Velhinho, cabeça branca, mais centrado, coerente, pensando na lógica, no raciocínio. Pergunta: você quer terminar a vida bem, irmão? Então diga para ele assim: não murmura, porque quem não murmura termina bem. Velho e farto em dias. Mas eu termino agora. Você já deu graças a Deus hoje? Há contentamento no seu coração? Você pode até não me achar simpático, mas você não pode refutar a mensagem que eu estou sendo expositivo. Você já deu graças a Deus hoje? Pastor, Jesus estava no deserto de Betsaida.
eram dias que precediam uma Páscoa. A popularidade de Jesus era muito grande nesses dias. Então muitos judeus, muitas caravanas estavam chegando para a capital, e Jesus está naquelas planícies. Eles preferiam ir pelo deserto do que passar pela aldeia dos samaritanos. A gente não gosta de se misturar com esse tipo de gente. E os religiosos, os judeus vindo para a capital, ao ver Jesus nas planícies, a popularidade de Jesus era muito grande. O lugar era convidativo para ecoar o som da sua mensagem aos corações. Então o povo agora começou a cotovelar-se para ouvir Jesus falar. E Jesus vai falando, é a delícia do seu evangelho. Glória a Deus por sua palavra. E Jesus vai falando. E está uma numerosa multidão, homens, crianças, mulheres, é muita gente. Só que o dia está se curvando, o sol está se curvando, o dia está terminando. E os discípulos ficam preocupados. Será que Jesus não está olhando? Será que Jesus não olhou para o relógio? Vamos pensar assim. Será que ele não está olhando para o sol? Já está terminando o dia. Olha o tanto de gente. Nós estamos com um problemão aqui. Só que os discípulos se esqueceram de uma coisa: Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Mas é problema mesmo. Primeiro, porque já é tarde. Segundo, que é deserto. Terceiro, que não tem lugar de comprar provisão. Quarto, é uma multidão. Quinto, será que tem dinheiro? Filipe se manifesta. E aí, Jesus? Vai até o tesoureiro, vê o que ele tem. A conjectura minha. Judas faz a conta. Só para alimentar os homens uns 200 denários. Uns 8 meses de salário no mínimo. A gente tem todo esse recurso aqui na bolsa, não. Convence Jesus a mandar esse povo embora logo. Mas antes de Jesus voltar, André se manifesta. Jesus, eu não sei se serve, mas eu encontrei aqui um menino com 5 pão de cevada. Digam comigo, pão de cevada. Não, irmão, fala com propriedade aí. Fala, era pão de cevada. Vamos pensar um pouquinho o que é a cevada. Primeiro, que pão de cevada é comida de gente pobre. Família nobre não come pão de cevada, come pão de trigo. É aquele pão seco que tem dificuldade até de parti-lo ao meio. A farinha da cevada era a ração que era oferecida às bestas, aos animais. Na complementação do sacrifício se usava azeite, vinho e trigo. Quem trazia a cevada para o sacrifício é alguém que tinha cometido um pecado muito bestial aos olhos de Deus. Então até os olhos do sacerdote uma certa indiferença. Cevada no sacrifício é um problema. Foi que a gente encontrou aqui 5 pão seco e 2 o que, irmão? 2 o que? O grego no diminutivo é sentimento afetuoso. Na realidade era peixinho, mas era peixinho mesmo. Os pescadores, quando vinham das suas pescas ali nas margens do mar da Galileia, quando eles estavam chegando, eles estavam descendo, ajuntavam-se crianças, porque quando eles estavam desembaraçando a rede, ficava embaraçado no meio das redes pequena sardinha. Sardinha não servia para o comércio, então ele dava para as crianças as sardinhas. E as crianças mergulhavam ela dentro do vinagre. A sardinha só conserva. O vinagre era para conservar, e a sardinha era só para dar gosto para comer o pão seco. O que é que Jesus fez, irmão? O que é que ele fez? Vamos lá, irmão, o que é que Jesus fez? Não, ele deu graça. Você entende como é que você é imediatista? Você quer a multiplicação de Deus, mas você não entende que o processo começa em dar graça. Você já deu graça pela sardinha hoje? Olha para o teu irmão e diga: você já deu uns glória por esse pão seco hoje? É porque tem gente que diz: eu não aguento mais pagar aluguel. Glória a Deus, você está pagando ali todo mês, porque tem milhares de famílias que estão em situação de rua. É porque eu não aguento mais esse carro, está desconfortável. Glória a Deus, você não está a pé. Você já viu o valor do imposto? Está altíssimo. É porque o trabalho está ruim. Você já viu? São milhares de brasileiros que estão à procura de uma oportunidade muito bem qualificada. Mas a única coisa que você sabe é se queixar da vida. Mas aprenda, o mistério está em dar graça pelo pão seco. Olha para o teu irmão de novo, prega junto comigo. Diga para ele: para de besteira, irmão, dá uns glória por esse pão seco aí, vai. Glorifica a Deus por essa sardinha. É a noite do contentamento, gente. Eu me lembro, em 10 minutos eu termino.
Eu me lembro que eu estava, antes de eu ir morar em Brasília, nós estávamos no nosso evangelismo lá dentro do fluxo da Cracolândia. Naquele ano, a gente chegou atrasado. Saímos para o fluxo às 3 da manhã. Era inverno. A temperatura chegava a quase 2 graus naquela manhã. Foi uma das noites mais frias em São Paulo. Não era garoa. Já era uma chuva, mas era suportável. E eu me lembro da imagem de um rapaz, quando a gente parou o carro para formar a fila. Eu me lembro de um rapaz, o primeiro da fila. Ele estava com a mão queimada por crack, descalço. A roupa estava molhada, encharcada, cheirando mal. Era muito frio. Mas eu me recordo que antes dele levar a primeira colherada daquela sopa quente à boca, ele levantou a sopa para o céu e disse: Senhor, muito obrigado por essa sopa quente nessa noite tão fria. Sabe por que você se queixa da vida? Sabe por quê? Porque está faltando Deus. Se o Senhor fosse o centro da sua vida, você estaria feliz. Ainda que você procurou uma oportunidade a semana inteira, ou desde o começo do ano, e a porta não se abriu, mas isso não estaria ofuscando a sua devoção e a sua alegria de celebrar na presença de Deus. Eu preciso dizer uma verdade a vocês. Como o grande reformador Lutero nos disse, 3 coisas nos aproximam de Deus. Primeiro, a sua palavra, sola a escritura. Segundo, a oração. E terceiro, o sofrimento. O sofrimento nos aproxima de Deus. O sofrimento constrói pavimenta uma estrada para nós vivermos uma verdade paradoxal: fracos, mas em Deus nós temos força. Pequeno, se arrastando, mas em Deus nós estaremos nos lugares mais altos. Você pode dizer como Jó, ele disse: o meu Redentor, ele vive. As feridas de pus se secam e se abrem de novo, mas o meu Redentor, ele vive. E enquanto o meu coração estiver batendo, o meu maior desejo é de vê-lo. Esse é o maior desejo do teu coração? Ou você está aqui por aquilo que ele pode fazer por você? Você consegue dar uns glória pelo pão seco hoje? Eu preciso dizer que hoje é noite do Senhor encher os cestos da nossa alma. Oh glória! Levante a sua mão esquerda para o céu aí, vai. Levanta a mão direita. Eu espero você dar uns glória por esse pão seco aí. Na proporção que você vai dando graça, Deus vai enchendo o seu coração de alegria. Que haja um gozo de felicidade no seu coração. Tem uma coisa que alegra o meu coração. Sabe o que é? É saber que quem dá graça pela sardinha no deserto come peixe fresco. Sabe por que não há uma multiplicação, não há uma abundância de Deus na sua vida? É porque a única coisa que você sabe fazer é se queixar. Mas quem sabe nessa noite tem alguém que está aqui, que trouxe um pão seco, está tão duro que ele tem dificuldade de partir o pão ao meio, mas eu convido mesmo assim você a apresentá-lo. Graças ao teu nome por isso. Olha a construção da ideia. Apresente a sua vida. Não se queixe. Agradeça a Ele. Glória. Glória. Com a permissão
permissão do pastor, eu quero que você fique de pé. Eu vou terminar a mensagem citando um texto paulino. Olha aqui para mim. Você quer conhecer uma carta de alegria? Pastor, onde tem uma carta de alegria na Bíblia? Leia a carta de Paulo aos Filipenses. É a carta da felicidade. Quem escreve? Um homem que está no corredor da morte. Ele está para morrer. É a antessala do martírio. E o cara está feliz. Que diferença dos profetas modernos. Que diferença. Que acha que exercer o ministério é viver uma vida boa. Esses dias eu ouvi um irmão dizendo: pode se passar mais de 10 anos, mas um dia eu serei famoso. Foi para isso que Jesus nos chamou, gente. Evangelho não é isso. Se você é como o reverendo Augusto Nicodemos afirma, e isso é uma verdade. Você quer ter uma vida abundante, próspera, muito rica? Trabalhe e estude. Evangelho não é isso. Evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Jesus encontrou o jovem rico e diz assim: cara, está te faltando uma coisa. Porque a teologia daquela época dizia: quanto mais rico, mais próximo o cara estava de Deus. A ponto que os discípulos vão dizer: mas está faltando uma coisa para esse cara entrar no reino do céu, ele com todo esse dinheiro aí. Então, e a gente? Eu sou um pobre pescador, Jesus, o que vai ser de nós? Mas Jesus vai dizer: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Está te faltando uma coisa? Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres, e terá um tesouro no céu. Quando ele ouve essa verdade, sabe o que forma no coração dele? Ele fica triste. A ideia no grego aqui é que forma uma nuvem no coração dele, uma tempestade. Jesus estava chamando o jovem rico não para ser um seguidor. Jesus estava chamando o jovem rico para ser um discípulo. Para onde Jesus caminhava? Pega tudo, vende e me segue. Sabe para onde Jesus ia? Jesus ia para Jerusalém. Ele ia ser crucificado. Sabe por que você não entende isso? Porque está faltando Deus aí dentro. Poxa, pastor, mas eu esperava aquela mensagem mais motivacional. Deus não é suficiente. John Piper afirma uma grande verdade. Sabe a reunião mais difícil de ajuntar a gente? É aquela que Jesus é o centro dela. Sabe por que você não está muito motivado? Porque a mensagem não está centrada em você. Paulo aos Filipenses, ele fala sobre 3 tipos de alegria no capítulo 1. Ele fala da alegria da saudade. O cara está preso e está com saudade. Eu estou aqui para morrer, mas eu estou feliz. E me veio uma saudade grande de vocês. Eu queria estar no culto, eu queria estar aí dando glória a Deus com vocês. Eu queria estar aí pregando, eu queria estar sentindo alegria junto com vocês. E tem gente que está aqui, mas ainda está indiferente, o coração está distante. Busque a Deus e as demais coisas Ele vai acrescentar. Eu não sei você, mas eu sinto a alegria de Deus aqui nessa noite. Eu não preciso dizer isso para mexer com a empolgação de vocês, porque eu sou expositor da palavra. Mas ele fala da segunda alegria, a alegria da comunhão. A oferta de vocês foi importante. E ele fala da alegria do sofrimento. Mas eu termino citando uma mensagem, um texto paulino, 4:10. Alegrei-me grandemente no Senhor. Ele provou o seu cuidado para comigo. Faltava a minha oportunidade de dizer isso a vocês,
mas eu não digo por necessidade. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. A gente vê a geração dos jovens dos nossos dias, o pai com toda a dificuldade para poder proporcionar um conforto, mas quando muitas vezes vai dar um par de sapatos novos, o filho fica indiferente, dizendo: não era a marca que eu queria. Mas você pode dizer: não, pastor, mas ele não entende, é jovem. Se conheceu a Deus, é diferente. A nossa geração precisa conhecer a Deus e não se curvar a essa era imediatista, triunfalista e materialista, essa cosmovisão tão ruim. Porque se você procura um evangelho para satisfazer apenas as demandas da sua necessidade, esse evangelho não é bíblico, esse evangelho não é cristocêntrico, esse evangelho não é paulino. Mas Paulo está dizendo: eu estou satisfeito. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Você está feliz? Diga para o teu irmão: você está feliz com o que você tem? Ei, olha para ele aí, irmão. Dá um glória, irmão. Vai. Está feliz com o que você tem? Eu sei estar abatido. Eu aprendi a estar abatido. Tem gente porque o perfume dele acabou, ele já fica perturbado. De tudo e em todas as coisas estou instruído, tanto na fartura como na fome, na abundância ou na necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos de Deus. 3 minutos eu devolvo a palavra ao pastor para a gente orar. Eu já até passei aqui. Mas quantos precisam de Deus nessa noite? Levante bem alta a sua mão para o céu. Pai, nós reconhecemos que tudo que precisamos é do Senhor. Nós não podemos negociar os valores, mas que nós possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, ainda que o Senhor, por sua soberana vontade, queira nos experimentar, mas que nós possamos ter o pleno gozo na nossa alma, porque nós cremos que nós podemos todas as coisas, o Senhor é a nossa força. Quantos podem dizer amém? Eu, antes de devolver para o pastor, eu queria que você falasse no mínimo para 3 pessoas aí. Você pode dizer para o da esquerda, para o da direita, quem está atrás, fala para quem está na frente, mas no mínimo para 3 pessoas. Se você puder, pode sair do teu lugar, mas diga pelo menos para 3, fala assim: ó, hoje foi a noite de a gente dar uns glória pelo pão seco e pela sardinha. Vai, irmão, sai do lugar aí, vai, fala para 1, fala para 2. Diga: hoje foi a noite da gente dar uns glória pelo pão seco e pela sardinha. Você pode aplaudir Jesus dizendo amém? Glória a Deus. Pastor, eu posso falar do meu material? O senhor pega para mim, por favor, por gentileza. Se assente aí um pouquinho, irmão. Eu passei aqui já 5 minutos da palavra que o pastor me confiou. Meus irmãos queridos, eu tenho alguns livros ali atrás. Os irmãos que desejarem nos ajudar, Spurgeon nos ofereceu um grande conselho: morra lendo, sobreviva orando. Esse é um grande conselho. Então esquece daquela agradável pizza e leve um livro para sua casa. Eu tenho algumas obras aqui. Todos esses livros eu tenho na minha biblioteca, então eu recomendo a vocês. Esse aqui é a introdução do estudo da tipologia bíblica. Toda tipologia bíblica, a maioria das vezes, ela é muito perigosa, porque ela sempre corrompe o sentido hermenêutico do texto.
Você que tem vontade de conhecer o candelabro, o que é a pomba, o que é o cordeiro, a construção do tabernáculo, o que isso representa? Esse livro traz uma lucidez fantástica, prefaciado por Luiz Saion, um hebraísta. Eu recomendo a vocês. Voando nas Alturas é um devocional do reverendo Hernandes Dias Lopes. Esse aqui é interessante, pastor. Desmascarando a mentira. Eu tenho um colega meu, irmão, que eu nunca vi ninguém mentir como ele. É verdade, eu nunca vi ninguém mentir como ele. Eu preciso entregar, presentear esse livro para ver se resolve o problema. Desmascarando a mentira, livrão. O lado oculto do artista, escapando da cilada de querer ser visto ou reconhecido. Editora Vida. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse é os clássicos da literatura cristã. Magnífica Obsessão, quem escreveu foi a filha do Billy Graham. Pecadores na mão de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Tem outros sermões dele. Tem esse calhamaço aqui de um grande teólogo que eu amo, que é John Piper. E tem outros grandes teólogos que vai abrilhantar essa obra e sobre junto nos ombros de Piper. É um livraço. Eu tenho essa Bíblia aqui para as irmãs. Tem outros modelos de Bíblia ali. E tem essa Bíblia para as crianças aqui, capa dura, toda ilustrada. É uma Bíblia linda. Estou ali, irmão. Tem outros livros lá. Tem livros do Wisber. Tem um monte de livro lá. Os irmãos que desejarem, passa lá na banquinha da compaixão. Quem vai passar na banquinha da compaixão diz amém. O sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Só o pastor diz amém, irmão. Passa no débito, no crédito, no QR Code, o que você pensar. Aceita Pix, dá tudo certo. Pastorzão, obrigado, viu? As palmas louvam a Jesus bem alegre. Minha palavra de gratidão. Glória a Deus. Irmãos, passe na banca da compaixão e da misericórdia. Bem-aventurado é aquele que dá um copo de água aos seus pequeninos. Graças a Deus. Chegamos ao término do trabalho. Quero ser grato a Deus por essa aula didática da palavra do Senhor. Uma mensagem, irmãos, que foi penetrando de forma que eu saio daqui mais crente do que eu entrei. Como é bom ouvirmos a palavra, e a palavra ela sortiu um efeito muito grande. Aleluia. Os avisos. Irmãos, a vigília está se aproximando. Vem para cá, dia 9 de abril, vai ser bênção, no nome de Jesus. 9 de abril, a partir das 23h30, estaremos de joelhos dobrados. Vamos virar meia-noite orando ao Senhor. Então tem uma programação boa para esta vigília e eu creio que Deus há de nos agraciar. Tá bom? Sexta-feira tem ensaio, né? Ministério de Louvor. Sexta-feira, toda sexta? Toda sexta-feira, ensaio do Ministério de Louvor. Domingo, a partir das 8h30, consagração, irmãos. Venha consagrar ao Senhor. Esse domingo agora não tem evangelismo. Eu estava vendo a previsão do tempo, Reinan, e é chuva. Vamos ver se o próximo final de semana, né, a gente programa Rua Itália, né? Rua Itália. Nós vamos para Rua Itália. Vamos falar no grego, no latim, no hebraico, e todos vão ouvir, né? Aleluia. Então, domingo tem culto, estaremos aqui às 18h30. Terça-feira, culto de ensino. Quero agradecer aos irmãos. Eu fiz a solicitação e veio a maior cooperação do trimestre. Foi a terça-feira que eu fiz o apelo e todos vieram, irmãos. Graças a Deus. Eu estou me dedicando na arte de ensinar, porque pense numa coisa difícil. Pregador, avivalista, ensinar, né? Pregador gosta de gritar, irmão. Eu não prego igual o pastor Miqueias, né, com essa simplicidade, enriquecido com esses elementos. Eu não tenho isso. Sou aquele pregador que grita. Mas eu estou tentando aqui, todas as terças-feiras, estar ensinando a palavra de Deus. Então, coopera conosco, em nome de Jesus. Faça a mesma coisa que você fez na terça-feira passada. Foi uma bênção de Deus e eu creio que vai ser bênção também. Nós iremos trabalhar todo o mês de abril sobre os dons do Espírito Santo. Falamos da pessoa do Espírito Santo. Aí falamos em março, fevereiro foi a pessoa do Espírito Santo, o Paracleto do Divino.
E em março nós falamos do fruto. A minha esposa disse que ficou repetitivo. Eu lhe pego, tá? Mas como é bom, se for para repetir a palavra de Deus, irmãos, eu repito todos os dias a mesma coisa. E a minha esposa, ela fala que o óbvio precisa ser. Então você entrou em contradição. Peguei! O óbvio precisa ser repetido. Então tem coisas que a gente precisa realmente estar sempre falando. E o mês de abril será os dons. Mais de 10 dons, tá? E um dos que eu estou frisando é o dom de incentivar. O dom de animar. É dom. Porque só conhecemos línguas estranhas, profecia, revelação, cura. E o dom de animar, de incentivar. Você tem ele? Como é que vamos obter os dons? Vamos aprender. Toda terça-feira, a partir das 19h30, tá bom? Domingo, o nosso irmão, amigo, evangelista Cleiton Queiroz vai estar aqui pregando a palavra de Deus. Pensa no cara que parece um palito, mas prega, viu? O homem prega virado no trem, já no giraia, prega muito. Nos coloquemos de pé, em nome de Jesus. São esses os avisos, tá bom? Próximas quintas-feiras, irmãos, ainda vai continuar o trabalho com os departamentos. Primeira, segunda e terceira quinta-feira ainda está completa com os departamentos, né? Ministério de Louvor, aí vem... É o primeiro domingo, Ministério de Louvor? Primeira, quinta? Não, terceira. Senhoras, mocidade, Ministério de Louvor, tá bom? Então, são esses os avisos, todos estão avisados em nome de Jesus. Oremos. Deus, obrigado. Graças nós te damos por tudo quanto nós ouvimos e vimos na tua presença. Continua conosco, nos abençoando. Amém. A bênção que o grande amor de Deus, graça e a comunhão, as doce consolação do Espírito Santo, o amor de Jesus esteja sobre todos nós, e quem recebe diz amém. Está terminado o trabalho em nome de Jesus. Vão em paz. Não esquece de passar ali na banca da misericórdia.